Bens. Questão 2, da professora Letícia, né? Questão 2, finalmente uma questão singela. O problema parece que foi maior na área de família, né? Foi. Uma questão meio Família é simples. sempre É problemática. que na família, o processo ele não é muito rigoroso na família, né? Sim. O processo na família tem que ser mitigado, as regras processuais têm que ser mitigadas, né? Nas relações familiares, eu já vi, Letícia, ação ordinária no direito de família ser contestada 75 dias depois da juntada do mandado de citação. Isso numa ação civil seria absurda, né? Porque aplicaria a confissão e revelia. No direito de família, por causa do princípio da proteção integral do menor e do idoso, por causa dos direitos indisponíveis, fica muito mitigada a questão da confissão e da revelia. E, por isso, o processo perde um pouco da sua importância e ele passa a ser mais instrumento do que nas outras áreas. O direito material prevalece sempre no direito de família e no direito sucessório. Então a banca deve cuidar um pouquinho mais. É verdade. Mas a questão 2 foi uma questão fácil. Questão de uma pessoa, Tarsila, que adquire um imóvel e precisa realizar tubulações, e o vizinho Charles não deixa realizar as tubulações, e aí ela, mesmo querendo indenizar pelas tubulações, ele não permite. E aí a banca pergunta se há alguma medida judicial, e essa medida judicial seria justamente uma ação de obrigação de fazer pelo 461 do CPC, né, com fundamento no 1286 e 1287, ambos do Código Civil brasileiro. Então é bem fácil, obrigação de fazer pelo 1286 e 1287, ambos do Código Civil. Então a letra A, bem simples, só botar o 461 caput, da obrigação de fazer com esse fundamento do Código Civil. E a letra B também bastante tranquila. Considere a paralisação da obra, em razão do desacordo. Qual é a medida emergencial? É o 461, parágrafo 3º e 4º, né? Que fala justamente da liminar na ação de obrigação de fazer, justamente para evitar essa grave lesão em virtude da paralisação da obra. Então, me parece essa questão mais simples. O professor Tadeu concorda? Perfeitamente. Tranquilo. Uma questão boa, objetiva, bem tradicional. Quer dizer, esperamos que seja essa a resposta, né? Não, essa não tem como ser diferente. A gente espera profundamente que seja. Agora, claro, as surpresas, né? Acontece, né? Acontece. A questão 3 agora, então, professor Tadeu. Bem, a comenta. questão 3 também não é uma questão de grande complexidade. Né? Traz uma situação em que um famoso perfumista é contratado para desenvolver uma fragrância aparentemente exclusiva e acaba entregando uma amostra desse perfume para sua namorada e dentro acaba por descuido, como usa a banca de expressão, indo a fórmula do produto e a namorada trabalha numa outra perfumaria e acaba tornando-se público, então, essa fórmula. É uma típica obrigação de não fazer. Descuidado esse perfumista, né? Bem descuidado, né? Desastrado. Bem, é uma típica obrigação de não fazer. Consequentemente, quando nós temos uma obrigação de não fazer, a regra geral é, fazendo aquilo que não deveria ser feito, a parte incidir em inadimplemento absoluto e não em mora. Como nós sabemos, a mora é aquela situação onde temos um inadimplemento relativo, onde ainda pode ser, de alguma maneira, refeito, uma maneira contornada aquela situação, nós poderíamos ainda ter cumprido a obrigação. Como no caso, tornou-se impossível cumprir a obrigação de fazer, foi um inadimplemento absoluto, temos então uma situação que se resolve em perdas e danos. A banca questiona, ao revelar a fórmula do perfume, pode-se afirmar que Márcio está em mora? Não, ele está em inadimplemento absoluto. Artigo 389, 390 e seguintes do Código Civil. Até é possível se encontrar em autores análise mais específica sobre obrigação de não fazer e inadimplemento. Alguns autores separam a obrigação de não fazer em duas hipóteses. A obrigação de não fazer, que se exaure pelo não fazer, com a obrigação de não revelar um segredo,
típica da prova, e a obrigação de não fazer, que se estende no tempo, com a obrigação de não construir acima de tantos andares, e não tirar a vista, não tirar o sol do quintal de alguém. No segundo caso, até se pode cogitar da mora. É uma situação que o Código Civil não contempla, mas a jurisprudência, a doutrina contempla. Nesse caso específico, o não fazer. O fazer o que não deve ser feito exaure a conduta e não há como haver reversão. Portanto, inadimplemento absoluto, 389 e seguintes do Código Civil. E a questão B, a letra B dessa questão, apresenta o seguinte questionamento. Neste caso, pode o credor demandar judicialmente o cumprimento da obrigação cumulada com o pedido de perdas e danos? Claro que não. No nosso contexto da questão, houve um inadimplemento absoluto e, portanto, aquela obrigação se converteu em perdas e danos. A obrigação de não fazer, tendo sido feito o que não deveria ser feito, vai se converter em perdas e danos. Nós temos, portanto, aí que usar o artigo 402 seguintes do Código Civil. Então, uma questão razoavelmente fácil, lógica, racional, apenas tínhamos que ficar bem atento para o aspecto de que obrigação de não fazer, de regra, quando se faz o que não se deveria fazer, acaba gerando inadimplemento absoluto. Não sei se os colegas teriam algo a acrescentar nessa questão 3. Então, na questão 4, voltamos à professora Letícia. Né? Questão 4, de novo, uma questão tratando sobre advogado, né? Não bastasse a peça, agora nós temos aqui pelo menos uma situação favorável ao advogado. É um advogado que foi contratado e o contratante, que é o cliente parte na ação, no curso da ação vem a falecer, e então eles passam a questionar a respeito da cobrança dos honorários, como é que ficaria. É interessante que eles falam que o contrato foi assinado por duas testemunhas, e é uma afirmação desnecessária, tendo em vista que o próprio contrato de honorários, né, já é título executivo, de acordo com o artigo 24, caput, da Lei 8.906, de 94, que é o Estatuto da OAB. Então, a pessoa, quando assina um contrato com o advogado, não precisa de duas testemunhas, já é título executivo, extrajudicial. Mas eles falam ajustado por duas testemunhas, né? Não se tem exata certeza por que disso, né, que a banca tenha colocado, mas colocaram. Então, o que acontece? Os honorários, eles acabam sendo compensados em sentença, o cliente dele ganha parcialmente, o juiz ordena a compensação de honorários. Isso significa o quê? Que cada cliente vai ter que pagar o seu próprio advogado. Só que o cliente dele vem a falecer. E aí o questionamento da letra A, qual a medida judicial que você poderia tomar a fim de receber os honorários? E a letra B, professor Brau, professor Tadeu, diz assim, ó, qual deve ser o procedimento adotado a fim de receber os honorários contratuais? Na verdade, a letra A e a letra B se confundem. São perguntas que levam, eu imagino eu, na condição de aluna, respondendo a isso e tentando criar, né, alguma coisa diferenciada para ter as duas respostas. Porque, em tal hipótese, qual a medida judicial que você toma? Eu vou ajuizar uma ação de execução. Aí pergunto, e qual é o procedimento? O procedimento é o procedimento executivo, né? Então, a medida judicial vai ser uma ação de execução e o procedimento é o procedimento executivo, né? São questões que acabam se fundindo. Pode ainda responder que o fundamento é o artigo 24 da Lei 8.906, né? E também pode responder que também o fundamento é o artigo 585, inciso 8, que também é título executivo aqueles demais previstos na legislação especial. Então, a medida é a ação de execução e o procedimento aqui a ser adotado vai ser o procedimento executivo. A ação vai ser proposta contra, né, contra os sucessores do falecido, na medida que houve compensação de honorários, né, que é possivelmente previsto pela súmula 326 do STJ, mas a súmula a banca nem pode cogitar e cobrar, e sim cobrar tão somente a questão do procedimento executivo. Deixa eu agora fazer um questionamento para a Letícia. Nós teríamos um título líquido certo Sim. aqui? Sim. A pergunta do professor Braulio, título líquido e certo, sim, porque aqui já houve a condenação, né? Sim. Já houve a condenação, já diz inclusive qual o valor, né? Compensando os honorários de sucumbência. E já está na fase de cumprimento, né? Uhum. Então já temos aqui o valor já apurado, né? Tá. Já está inclusive nessa fase, né? Já na fase de cumprimento de sentença.
o autor veio a óbito. Então, quer dizer, o valor já foi, como já está nessa fase, o valor já é líquido e certo, né? E tu proporias uma ação de execução contra os herdeiros ou contra o espólio? Aí é a questão toda, né? Saber se Quem a ação... seria o polo passivo da relação processual? Daí teve muito a questão do inventário, né? Se já Se houve. já houve inventário, se não houve, se está em curso ou não está. Pois é uma questão que também não está especificada aqui, né? Não. Ainda por bem que eles não perguntam, não né? perguntam, né? Ainda bem. Portanto, eu espero que eles não cobrem, né? Porque em Pois face é. da insuficiência de dados, sobre uma ação de inventário ajuizada ou não, esperamos que a banca se restrinja a dizer que é uma ação de execução e procedimento executivo e contra, né, justamente os sucessores ou o inventariante apresentado o espólio pelo inventariante. Eu espero que eles não cobrem o polo passivo na medida em que não tenha ali esse dado, né? E não foi perguntado também, né? Agora, assim, ó, antes de passar para a próxima pergunta, Tadeu, eu tenho 28 anos de profissão. Eu nunca vi um contrato de honorários advocatício prever revogação do mandato com 1/3 antes, 2/3 depois. Isso, eu nunca vi um contrato assim. Nunca, mas é uma boa ideia, né? Né? Então, assim, ó, na verdade, normalmente, quando a gente faz um contrato de honorários, a gente não prevê a revogação. Não prevê. Mas é que nessa prova o advogado ele já não é um sujeito muito bom, porque ele já é processado, já tem revogação prevista. É que a previsão aqui garante a Ele já liquidez. enganou já levou os clientes dele ao erro. Agora está né? revogado. Sim. Agora ele fez um contrato de honorários que Ele quase já ninguém sabe. faz. Isso. A questão aqui, talvez, do 1/3, 2/3, tenha sido a dica para a execução, porque o valor passa a ser um valor líquido. Pois é. Permite que tenha um valor exato Porque em relação ao contratado. a grande dificuldade que a gente tem quando vai executar honorários é ter a liquidez ou não. Principalmente quando se revoga o mandado do advogado. Porque se revoga o mandado do advogado antes do término da decisão ou antes do trânsito de um julgado da sentença, porque está dependente de recurso no tribunal, e aí a gente vai executar se é um percentual sobre o quê? Aí não tem como. Exatamente. Tem aproveitamento, né? Esse deve ser o motivo de a fixação de 1/3 dos honorários tiveram que criar um pouco. antes da sentença, Eu, 2/3 particularmente, depois. nunca fiz um contrato de honorários meu prevendo que o cliente vai me revogar. Exatamente. Porque eu não espero, né? Não, mas eu faço, prevendo que ele vai me revogar. Porque os meus cabelos brancos me ensinaram isso, Letícia. Mas aí, normalmente no meu contrato de honorários, eu estabeleço que se ele revogar, ele tem que me pagar tudo que ajustou comigo. Precisa cuidar. Então vamos para a última questão. A última questão é uma questão bem usual, é uma questão comum na nossa prática, mas a formulação da questão ela não se mostra muito clara. Em síntese, alguém realizou um contrato de compra e venda, dando como garantia um automóvel, pagou 30% à vista e o restante foi fixado por meio de 5 notas promissórias. Uma questão bem tradicional, uma negociação típica do nosso dia a dia.